Olá pessoal, aqui é a professora Yara e vamos continuar com a nossa aula sobre genética e vamos falar mais especificamente sobre o cromossomo. Por que eu estou fazendo uma aula picadinha sobre o assunto? Porque se a gente for falar de cromossomos numa aula só, gente, não dá. É muito complexo, então eu estou fazendo uma aula por vez, tá? A gente vai falando por pedacinhos. Então a gente já fizemos a aula de determinação sexual, e aí todo mundo aqui já sabe. X é mulher e XY é homem. A definição no par sexual é essa, tá? Então, se você tem dois X é uma menina, se você tem um X e um Y é um menino. Aí a gente fala assim, mas professora, o que que é cariótipo? Olha aqui, gente, aqui está um pouquinho mais exemplificado, né, de maneira desenhada, o que é um cariótipo. Então aqui dá pra gente ver a numeração, né, que até o 22 a gente chama de cromossomos autossômicos, lembra? Ou alossomos, alguns usam outra terminologia, mas é a mesma coisa, tá? E aqui no parzinho 23 é o par que define o sexo do indivíduo. Então, os cromossomos autossômicos, né, que vocês estão vendo aqui, eles vão definir características como altura de cabelo, altura do indivíduo, cor de cabelo, tipo de cabelo, cor de pele, etc. Aqui nos cromossomos sexuais vai ser definido o sexo do indivíduo. Tudo bem? Isso aí a gente já ficou sabendo lá naquela nossa aulinha, né, sobre determinação sexual. Mas vocês estão observando aqui que são 23 pares, né? Ou seja, no núcleo da célula de qualquer ser humano existe 46 cromossomos, no caso de nós, seres humanos, tá, gente? Porque o cariótipo, por exemplo, de um chimpanzé, ele tem mais cromossomos do que o nosso. Você fala, ué, professora, mas não era para ser o contrário? Não era para o dele ser menor do que o nosso? Gente, não, essa lógica na natureza não funciona, tá? Para vocês terem uma ideia, um cavalo parece que ele tem 28 pares de cromossomos. Nós temos 23 pares de cromossomos, né? Mas é o suficiente, a gente funciona, não é verdade? Mas é bem curioso, né? Mas a gente pode discutir isso mais para frente. Muito bem. Então vamos continuar falando dos cromossomos. O que é um cromossomo? Bom, eu já na outra aula eu já deixei bem claro que cromossomo é um DNA espiralado, ou seja, é o DNA condensado. Quando ele está solto na célula e sem estar na forma de cromossomo, a gente chama ele de cromátido, tá? O DNA. Mas na forma do cromossomo, ele está empacotado, ele está ali no estado para fazer o quê? Uma meiose. Quando você forma uma célula gamética, a célula gamética, ao contrário de uma célula normal, ela tem metade dos cromossomos. Por quê? Porque ela vai se fundir com a outra metade, que é outra célula gamética. Ai, professor, mas o que é mesmo célula gamética? Óvulo e esperma, tá, gente? Então, o óvulo é uma célula gamética e o esperma é uma célula gamética. Então, presta atenção, gente. Nós, mulheres, somos homogaméticas. O que quer dizer isso? Que o nosso óvulo é sempre X. Os homens, ao contrário, eles são heterosgaméticos. Eles produzem dois tipos de gameta. Eles produzem esperma com cromossomo X e esperma com cromossomo Y. Isso quer dizer que quem define o sexo do bebê é o homem, tá? Se um esperma X fecundar um óvulo que também é X, vai dar XX menina. Se um esperma Y fecundar um óvulo que é sempre X, vai dar XY menino, né? Então, quem define o sexo do bebê é o homem, é ele que é heterogamético. Gente, é muito curioso a história do cromossomo Y, porque o cromossomo Y, ele só existe nos homens, tá? Para vocês terem uma ideia de como o cromossomo Y é estranho para nós, fêmeas, tem mulher que não consegue engravidar de homem, de menino. Ela tem que fazer tratamento porque o corpo dela, o sistema imunológico dela não permite a entrada do Y, tá? E aí ela aborta. Ela tem o que a gente chama de aborto de repetição. Quando uma mulher engravida e aborta, engravida e aborta, engravida e aborta. Ou há um problema de rearranjo no cariótipo do pai ou dela mesmo, né? Ou ela tem um sistema imunológico que não aceita esse estranho aqui no ninho. Porque o cromossomo Y, ele passa de macho para macho. Portanto, o cromossomo Y está completamente na linhagem masculina. O cromossomo Y de um homem vem do pai dele, que vem do avô dele, que vem do bisavô dele, que vem do tataravô dele e assim por diante, tá? Então, os homens, eles só têm um X. Nós mulheres temos 2X. 2X dá vantagem para nós mulheres, porque a gente vai falar também sobre isso depois.
que a gente vai falar de doenças ligadas ao sexo. Por que que determinadas doenças só atingem meninos, não atingem meninas? E aí a resposta, gente, está aqui, ó, nos cromossomos sexuais X e Y, mas a gente vai deixar isso mais para frente. Hoje a gente vai falar um pouquinho do cromossomo. Vamos nos inteirar de cromossomo para poder discutir esse assunto com mais propriedade lá na frente, ok? Olha só, gente, isso aqui é fantástico, porque o que vocês estão olhando aqui é uma foto. Você fala, professora, mas tem certeza que é uma foto? Tá parecendo uma pelúcia no jardim, num musgo, sei lá. Não, gente, isso aqui é uma foto feita por um microscópio eletrônico. Ela foi colorida, claro, né, para deixar mais definido. Mas aqui a gente está vendo um cromossomo de verdade, tá? E aqui a gente está vendo um cromossomo Y. O cromossomo X dá para entender porque a gente chama ele de X, né? Não parece um X mesmo? Olha só, parece um X. E o cromossomo Y, bom, eu não sei qual é a história de terem batizado ele como Y. Mas aqui ele não está parecendo um Y não, gente. Mas como vocês podem ver, ele é bem menor do que o cromossomo X. E por que que ele é tão menor? Porque ele tem menos informação genética. Mas, professora, por que que ele tem menos informação genética? Porque este cromossomo aqui, gente, ele tem uma função especial. Ele transforma o feto em menino. Ele transforma o feto. Como assim, professora? Ele transforma o feto? Aqui nessa região tem um gene chamado SRY. Esse gene é o gene de fazer menino. Sem esse gene, não pode nascer menino. Todo ser, quando se gera no ventre de uma mulher, ele, a tendência passiva é que esse ser seja uma fêmea. Então, a forma padrão de todo feto até a sexta semana de gravidez é uma menina. Então, todo menino já foi menina. Ai, professora, sério isso? Sim. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que menino nunca foi menina. Menina é menina e menina é menino. Não, senhor. Todo homem já foi mulher. E a mulher já foi homem, professora? Não, gente. Na biologia, pelo menos em mamíferos, a gente pode provar que a fêmea vem primeiro que o macho, né? E existe uma prova disso em todos os homens. Se você é homem e está assistindo essa aula, você deve estar falando assim, que isso, imagina, eu nunca fui mulher não, você é louco. Eu, hein? É, foi sim, até a sexta semana de gravidez você era uma menininha. Aí, o gene que está aqui, ó, neste cromossomo doado pelo seu pai que transformou você no menino. Agora, existe em você, menino, um remanescente do seu passado feminino. Será que você consegue descobrir o que é? O que você tem que toda mulher tem? Aí você fala, não sei, como assim, professora? Eu? O que eu tenho que toda mulher tem? O que você tem que toda mulher tem, mas em você está anulado. Ou seja, não serve para nada, mas está lá, como uma prova do seu passado feminino. Se você parou para pensar um pouquinho, você vai dizer mamilos, né? Por que homem tem mamilos se ele não dá de mamar? Porque o mamilo já está no feto, né? E tem mais, gente, não é só mamilo não, tá? O homem também tem a cavidade vaginal. Só que como a genitália dele está para fora, ela não é possível você ver, mas os transexuais fazem um bom uso dela, tá? Então, graças a essa cavidade, a gente consegue fazer cirurgia de resignação sexual. Sim, gente, todo macho já foi uma fêmea. Uma fêmea nunca foi macho. Aí você fala assim, então peraí, professor, só um pouquinho, só tô querendo entender essa conversa direito. Tá, XX é menina, XY é menino. Porém, só está dizendo que todo mundo a princípio é menina e depois é que vai virar menino. Isso. Ah, então é por isso que tem transexuais? Também, tá? Também, mas não é só por isso não. A razão para você ter ambiguidade sexual e sexualidade diferente está em duas outras síndromes, que não são as síndromes que eu já citei, tá? Porque, gente, a formação de um feto no ventre de uma mulher, ele passa por uma cascata de eventos, principalmente menino. Nascer homem e virilizar 100%, gente, acredite, não é tão fácil quanto parece. Não é tão simples quanto parece, tá? Um feto para nascer homem e virilizar 100%, ele passa por uma cascata de eventos e de hormônios que são necessários para essa transformação. Se todo esse processo não sair 100%, o que vai acontecer? Você vai ter um gradiente entre homossexualidade, transexualismo e intersexualismo, tá? Aí você fala, como assim, professora?
Só está dizendo que a homossexualidade, ela é natural? Sim, ela é natural e ela é biológica. Porque para pensar, se eu tenho um sexo e esse um sexo foi transformado em dois, é absolutamente natural que haja uma variável, né? Essa variável é o que a gente chama de fenômeno LGBT. E mais para frente a gente vai falar sobre isso, porque nós descobrimos síndromes que explicam isso magnificamente, tá? Mas vamos continuar aqui no cromossomo, gente. Vamos falar dos cromossomos. Então aqui a gente está vendo a fotografia do cromossomos. Você está vendo a molécula de DNA completamente enroladinha, bonitinha, empacotada, para que ela possa ser transportada por uma célula gamética. E aí você ter a metade do pai e a outra metade da mãe. Então uma metade veio do pai e a outra metade veio da mãe, tá? Então nós temos 46 cromossomos nas nossas células, que dividido por 2 dá 23. É por isso que o cariótipo tem 23 pares. Mas um parzinho vem da mãe e um parzinho vem do papai. Tudo bem? Então agora a gente vai ver o cromossomo sobre um novo aspecto. Eles são muito bem organizados, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, o que vocês veem aqui, ó, tá vendo essa união aqui? A gente chama de centrômero, tá aqui no desenho, tá? Aqui, essas pontas, a gente chama de telômero. E aqui a gente chama de braço do cromossomo. Essas bandinhas que vocês estão vendo aqui, que a gente consegue ver aqui, ó, tá? Tá vendo essas bandinhas? Aqui ele tá em forma de desenho. São chamados alelos. O que é alelo, professora? Alelos são partes de um gene. Por exemplo, gene para cor de olho. O pai tem um gene dominante, a mãe tem um gene recessivo. Quando há o encontro de homólogos, tá? O que é um cromossomo homólogo? Cromossomo homólogo é um cromossomo que vai ter o alelo pareado com outro cromossomo. Então, normalmente aqui, se o alelo para cor de olho por parte do pai é um dominante e por parte da mãe é recessivo, vai prevalecer o do pai. Lembra que eu falei? Dominante age sozinho. Se tem um gene dominante, ele vai se expressar. O recessivo, para se expressar, ele tem que estar em par. Então, os dois alelos têm que estar combinando para o recessivo se expressar. Então, cor de olho azul. Para que a criança tenha os olhos azuis, tanto o cromossomo da mãe, que foi doado na gametogênese, quanto do pai, tem que estar aqui encontrar recessivo com recessivo, tá? Olha só que interessante também. Os cromossomos eles têm formatos, tá, gente? Então, aqui o centrômero, que é esse negocinho que prende os dois cromossomos, um do papai e outro da mamãe, fica juntinho. Eles aqui, eles têm lugares diferentes. Por exemplo, tem o que fica no meiozinho certinho, então a gente chama de centrômero, né? Aí a gente chama esse cromossomo de metacêntrico, porque está no centro aqui, ó, bonitinho, tá vendo? A gente tem o submetacêntrico, quando esse centrômero fica um pouquinho mais para cima, né? Que é mais ou menos aquela pessoa que coloca uma calça lá em cima, né? Aqui é uma pessoa que coloca a calça o cinto no lugar certo. Aqui a pessoa colocou muito para cima. Nesse caso aqui, o submetacêntrico é isso. O acrocêntrico, onde o centrômero já está bem aqui, você tem pouca coisa. O cromossomo Y é um cromossomo acocêntrico, tá? Ele tem o centrômero dele bem em cima aqui, tá? E o telocêntrico, que praticamente não tem nada aqui, ele já prende aqui em cima e ficam os dois cromossomos presos aqui em cima. Então, os cromossomos, como vocês podem ver, eles são muito bem organizados. Agora, sabe o que é muito interessante, gente? É isso aqui, ó, telômero, gente. Isso aqui, a partir dos 25 anos, começa a se curtar. E quando ele começa a se curtar, a nossa mitose começa a acontecer com defeito. E quando ela acontece com defeito, acontece a velhice. Nós começamos a envelhecer porque os telômeros se encurtam, se desgastam, tá? Se nós conseguirmos manter esse telômero intacto, a gente não envelheceria. E sabe como é que a gente descobriu isso? Porque a célula do câncer, que é imortal, o telômero dela não encurta, ele cresce. Esse é um papo muito legal que a gente vai poder falar também na próxima aula, quando a gente for falar de oncologia, de câncer, etc. Isso é fascinante, gente, mas tá aqui, ó, a chave, o segredo da juventude tá nisso aqui, ó, telômeros, tá? Bem legal, né? Olha só, vamos falar mais um pouquinho de cromossomos, né? Olha só, que interessante com o processo, né, que ele tem para ficar dessa forma. Todo o DNA ele é condensado até ficar nesse formato de cromossomos. O DNA ele é enrolado em proteínas chamadas histonas, como vocês podem ver, tá? Isso aqui é granular, tá vendo? Ó?
a graduação até ficar assim. Porque assim o cromossomo fica mais protegido para as células gaméticas, esperma e óvulo, tá, gente? Aqui, ó, já a gente tem o cromossomo separado, tá? Como se ele não está nesse estado aqui, preso pelo centrômero, ele está solto. Então aqui a gente pode ver melhor, tá vendo? Locus, o que que é o locus? Locus é o local. Local onde fica um determinado gene. Por incrível que pareça, pessoal, é desse jeito aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui essas bandinhas? Tá vendo o cromossomo 1? O cromossomo 1, gente, é um cromossomo que ele é ligado no meio, ele é metacêntrico, tá? Eles são gigantes. Quando a gente vai montar um cariótipo, quando você está no laboratório montando um cariótipo, a gente consegue ligar, achar o parzinho deles justamente pelo formato que eles têm. Os alelos, por exemplo, o cromossomo X, aqui, ó, eles parecem uma mulher de biquíni na praia, assim, se você for fazer uma analogia. Então você consegue detectar o cromossomo X olhando as, as, as bandas deles, né? Os formatos deles, se são acocêntricos, se não são, etc. E a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Então, nesse caso aqui, gente, está dizendo cromossomos homólogos. Por quê? São dois cromossomos do mesmo tamanho, que têm o locus no mesmo lugar. Então, eles se correspondem, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, cor de olho. Eu sempre cito cor de olho que as pessoas gravam com mais facilidade, né? Então, por exemplo, locus, cor de olho. Se aqui o gene for dominante, para cor de olho, olho preto, olhos castanhos. Se os dois forem gene recessivo, olhos claros, verdes, azuis, tá bom? Então, a gente chama de cromossomos homólogos os cromossomos que se pareiam perfeitamente. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eles estão pareados perfeitamente. Todos esses aqui são cromossomos homólogos, tá? Mas os cromossomos sexuais são muito diferentes, né? Lembra que eu falei para vocês que o X é muito maior que o Y? Olha só, a diferença do X para o Y. Por que que o X é maior? Porque o X tem 1.500 genes e o Y só 458. Por que que ele é tão pequenininho? Porque ele só tem uma função. Lembra que eu falei para vocês? Transformar o feto em macho. Então, esse gene aqui, ele é o gene de fazer homens. Por isso ele é tão pequenininho. A função dele é essa. É chegar e falar, olha, aqui vai ser menino. E aí ele destrói as trompas de Fallops, que vai dar origem ao útero, etc e tal. E ele vai dar toda a informação genética para testículo, próstata, etc. Tá aqui, ó. Tá no Y. Tá no gene SRY, tá? Que tá aqui na cabecinha do cromossomo Y. Já o cromossomo X, homens e mulheres têm, né? O cromossomo Y só homens têm. Porque para você ser homem, você precisa de um cromossomo Y. Na verdade, o cromossomo Y ele vai defragar uma série de coisas, inclusive testosterona. Então, mais lá para frente, a gente vai ver que a testosterona ela vai dizer quem é macho e quem é fêmea também, tá? Mas, para resumir, gente, esses cromossomos aqui já não são homólogos, né? Vocês veem que eles não pareiam. O X não é homólogo do Y. Por isso, nós temos doenças que só meninos têm. E mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, vamos terminar essa aula aqui só mostrando que o Y e o X não são homólogos, que existem cromossomos homólogos que pareiam perfeitamente, existem aqueles que não pareiam perfeitamente, e que os cromossomos são muito bem organizados e pacotados bonitinho para que a informação genética possa passar adiante. Eu espero que vocês estejam gostando dessa matéria, eu adoro particularmente, né? E ela é fascinante e nos faz compreender melhor a natureza, beleza? Vamos ficando por aqui, senão a aula fica muito longa. Até a próxima!